Bom dia, boa tarde, boa noite para você, nosso querido ouvinte. Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro. Eu sou o Francioli Araújo. Eu sou Caroline Silva. Eu sou o Diego Cara. Eu sou Vitória Frutuoso. E hoje a gente vai fazer o quê, Carol? Só um minutinho que eu vou botar para todo mundo ouvir. Aí. Já está sendo uma festa. Parabéns! Parabéns! Uhul. Agora vamos soprar. No 3, todo mundo sopra. 1, 2, 3. Eita, faltou fôlego. Faltou fôlego Parabéns, e faltou virtuais. gente ainda. Parabéns, parabéns. Deixa eu ver se é Artemis. Quem é você que está chegando agora? Oi, gente. Tudo bem? Consegue me ouvir? Eu tava com um probleminha aqui. Agora, cadê você, Artemis? Cadê? Se mostre. Ela não tá podendo se mostrar. Mas é isso aí, gente. Pô, imagina, nosso primeiro aniversário, né? Aniversáriozinho de 1 ano do nosso podcast, iniciado exatamente no dia 15 de novembro de 2020, né? E com uma história muito interessante, né? Uma história muito interessante e que a gente vai hoje, né, nessa live, falar um pouquinho dessa história, falar um pouquinho dos desafios, né, que a gente teve ao longo desse ano e também traçar planos futuros, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, né? Eu sei que eu tentei ver se a gente podia fazer aqui um sorteio, mas parece que não pode, né? Pelo YouTube, então a gente vai pelo menos fazer ou dar um direcionamento aqui sobre um sorteio, porque a gente completa 1 ano, mas são os nossos ouvintes que merecem ganhar um prêmio. Então, Diegão, você foi uma das últimas pessoas que chegaram aqui, né? E aí, assim, eu sei que a Carol, a Vitória, a Artemis que está tentando entrar ali, o Daniel, que está sempre com a gente, né? Ele hoje não está mais tão... assim, devido à correria, né, da vida, ele acabou se afastando um pouco do podcast, mas ele está sempre ali, pronto para fazer as artes. O Jefferson está em um outro compromisso, né, que também foi das últimas pessoas que compraram a ideia, né, da equipe. Então, Diegão, eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa tua experiência com a gente nesses últimos meses no podcast. Olha, eu jurava que você ia falar das últimas aquisições, eu já me senti uma estrela do futebol, entendeu? As últimas aquisições, como se fosse uma área de importância. Ai, meu Deus, chegou. Cara, eu já acompanhava, né, o trabalho de vocês de longe, né, de ouvinte. Depois eu tive a oportunidade de participar em alguns episódios e depois surgiu o convite para integrar de forma aí mais efetiva. Cara. Tem sido maravilhoso para mim. O podcast é uma mídia que eu já consumia há um bom tempo, né? Já era um formato de consumo de informação que eu tinha comigo, e hoje poder produzir com uma equipe tão maravilhosa é formidável, assim. É a realização de um pequeno sonho, sabe? Aqueles pequenos objetivos que a gente tem na vida é a realização de um pequeno objetivo. Então eu sou muito grato a vocês que me deram essa oportunidade e, claro, aos nossos ouvintes que estão aí com a gente nessa caminhada. Pô, super show. Carol, manda lá, fala alguma coisa. Já a gente vai passar para a Vitória, porque a Vitória ela tem história também para contar. É muito bom estar aqui 1 ano, né? 1 ano existindo e resistindo. Acho que a parte mais gratificante para mim, Carol, como pessoa, é conhecer pessoas como vocês. E para quem não sabe, está chegando agora, nós vamos contar um pouquinho da nossa história, essa saga que foi e está sendo a Luz do Candeeiro. E para mim é uma história super feliz, eu fiquei super animada, feliz mesmo em poder fazer o que a gente faz hoje, propagar conhecimento de forma acessível para qualquer pessoa que tenha vontade de ouvir as nossas histórias não, que somos muito bem embasadas, tá? Os nossos relatos científicos, os nossos convidados. Então, assim,
Eu tô cheia de alegria, né? O ventilador não pôde ficar, tá, gente? O Diego estava aqui começando, o Diego disse que estava com inveja do ventilador. Não Exatamente, pode, não estava pode. dando um ar artístico maravilhoso. Eu não Vizinho, a sei, gente liga só Carol. pra você. Mas eu não sei. Talvez o seu ventilador aí talvez não atrapalhe, não, viu? Tu Não, acha? Eu não não, sei. Eu não estava não. escutando, não estava Atrapalha, atrapalhando. atrapalha só a minha inveja, porque eu não tenho que balançar aqui, então. Gente, eu vou desligar a câmera rapidinho só pra Artemis ficar do meu lado e ela poder participar, porque tá dando erro, viu? Então, Perfeito. Tá bom. Então, enquanto E a aí? Vitória começa, Francione, Uhum. se apresente, fale um pouquinho do projeto inicial antes da gente se conhecer. Ok. Então vamos lá, né? Para início de conversa, eu sempre tive muito interesse, né, nessas mídias, no podcast e também, né, nessas mídias ali que a gente tem a oportunidade de falar um pouco, né, sobre ciência. E eu lembro que em 2019, aqui em Catalão, quando eu cheguei, eu recebi um e-mail da coordenação do programa de pós-graduação falando sobre um programa chamado University Chapter, né, que é um programa, é um chapter, um capítulo especial da Sociedade Brasileira para Pesquisa em Materiais, né, SBPMAT. E nessa oportunidade, a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer pessoas de vários outros lugares do país, né, que também integravam outros chapters. E quando foi em 2020, em março de 2020, a gente fez a adesão, né, a gente recebeu o certificado, e a partir daí começou a desenvolver vários projetos junto com a SBPMAT, e começou a se integrar, né, olha, a professora Mônica Cota aí, que faz parte, né, presidente da SBPMAT, e que é uma das madrinhas, né, do nosso podcast, né, dessa iniciativa. E aí, o que aconteceu? Nessa integração que nós tivemos, né, eu acabei conhecendo algumas pessoas como a Carol, né, e aí a gente falou, assim, falando casualmente, que eu tinha um sonho, uma pretensão de ter participado do edital da Serrapilheira, né, para apoio para podcast. Só que eu achava que naquele momento precisava de mais expertise, né? Precisava realmente ter um podcast que estivesse funcionando para poder escrever um projeto com maiores chances de ser contemplado. E aí, eis que a Carol diz, mas eu também tenho interesse, né? Eu também tinha interesse, olha a Artemis chegando aí. E aí a Carol me disse, né, que também tinha interesse de participar, mas não tinha se inscrito no edital justamente porque ela achava também que precisava de mais expertise. E aí, num momento em que a gente tem a pandemia começando a acontecer, a gente imaginou, mas podcast não precisa fazer tudo no formato de flow, né? A gente tem o pessoal ali ao redor de uma mesa, é até muito mais difícil, principalmente a forma como a gente acabou operacionalizando a coisa, né? Então a gente conseguiu, né? Iniciou aí as tratativas de como que fazer, como ia fazer, pensando nas pautas. Convidamos, né, a Vitória, a Artemis, o Daniel, que já faziam parte de uma outra iniciativa, que é o Lampejo Científico, e a gente então gravou o nosso primeiro episódio, né, que era um episódio de introdução, e aí foi quando a coisa, né, meio que desandou, né? Por quê? Desandou por quê? Né? Eu estava imaginando qual era a plataforma que a gente ia fazer distribuição. E a melhor plataforma para distribuição, no nosso caso, naquele momento, foi a plataforma Anchor. E aí o que aconteceu? Nós gravamos o primeiro episódio em novembro, se não me falha a memória, no dia 8, dia 7 de novembro, e eu fiz um agendamento errado, né? Eu fiz um agendamento errado do podcast, e ele acabou saindo no dia 15 de novembro.
Só que nós íamos gravar, a ideia era que a gente gravasse vários episódios para iniciar em janeiro. Então a gente teria aí algumas semanas, gravaria, e quando fosse em janeiro a gente publicaria o nosso primeiro episódio, com vários episódios aí, só que deu errado, né? O universo conspirou para que isso desse certo. Ele disse, não, o momento é agora, o momento não é em janeiro, o momento é agora. E aí, quando foi no dia 15 de novembro, o episódio saiu por acidente, né? Eu realmente não estava familiarizado com a plataforma, coloquei o negócio lá errado, e quando eu recebi a notificação que o episódio saiu, eu disse, gente, ferrou, o episódio saiu, o que a gente faz agora? Aí a gente começou a tocar esse podcast, né, que religiosamente tem saído toda semana. Então, ao longo desse período foram 48 episódios regulares, né? 48 episódios regulares. Hoje deveria sair um, mas a gente disse, não, a gente vai fazer a nossa live de aniversário, e estava todo mundo essas semanas aí com a corda no pescoço. Então a gente acabou dizendo, não, a gente vai fazer a nossa live de aniversário. Agradecer a Mônica Cota, o Zé Adilson, que estão aí, né, que já deram o boa noite, né? Muito bom ter vocês aqui nesse momento muito especial para a gente. Mas manda lá, eu tinha deixado, quem ia falar agora é a Vitória, né? Vitória também, fala, Vitória, um pouquinho também da história aí, vamos contar a história. Então, o podcast, ele surgiu junto, assim, meio que datas parecidas, né, com a ideia do lampejo. E para mim foi, assim, uma salvação, porque eu passei basicamente 2020, como eu acho que muitos cientistas passaram, sem poder ir pro laboratório, né? Então, foi em toda mudança de faculdade, começando a faculdade de modo virtual. Tinha passado 4 anos no IF fazendo pesquisa, e aí em 2020 eu me deparo com a possibilidade de trabalhar com divulgação científica. Não foi uma coisa que eu escolhi, mas meio que veio para os meus braços, assim, tipo, toma aí, dá teus pulos aí para fazer acontecer. Então a gente estava com o Lampejo, que sou eu, Artemis, Daniel e o Francioli também, que sempre tá lá com a gente ajudando muito. E aí veio a Luz do Candeeiro, né, que veio com essa proposta de podcast, que para mim foi muito incrível, porque eu me expresso muito melhor falando. Então era para mim, assim, aquele momento que tanto eu poderia falar todas as coisas que eu já vivi, que eu vi, poder expressar aquilo que eu penso, como de fato, gente, tipo, não é brincadeira, mas, tipo, eu também sou consumidora de podcast, né? E realmente sinto como se fosse uma roda de conversas, mas você participar de um podcast, de fato, é uma roda de conversas. Então, às vezes, você vai com uma pauta ali preparada, mas você não imagina o que as outras pessoas vão dizer, e você fica muito surpreso. Várias vezes eu fui super, às vezes, desanimada com alguma coisa. E aí, ao conversar, a gente ficava, caramba, que legal, sabe? Tipo, que bom trocar essas experiências aqui. E que bom que outras pessoas vão poder ouvir as nossas histórias e as nossas experiências e poder compartilhar da mesma coisa. E também foi através da Luz do Candeeiro, né, do podcast, que eu pude perceber a importância da divulgação científica. Eu tinha uma certa noção, mas eu nunca tinha parado para pensar de fato no que é fazer divulgação científica. E de fato é muito trabalhoso, e muitas vezes a gente, tipo, acha que não dá frutos, e do nada aparece um comentário falando como aquele podcast ou como aquela postagem foi simplesmente esclarecedora, como aquilo foi simplesmente incrível para a pessoa, ou às vezes a gente compartilha uma informação que às vezes a gente achava até meio vago, assim, meio... E do nada a pessoa, nossa, que incrível, isso ajudou muito e tudo mais. Então, assim, fazer divulgação científica, voltei para os laboratórios agora, mas fazer divulgação científica ainda ficou muito, assim, dentro de mim, e foi tem sido uma experiência muito boa como pesquisadora, como cientista brasileira, assim. É isso. E você, Artemis, fala um pouquinho sobre essa sua experiência com essa iniciativa. Bom, foi e tem sido uma ótima experiência, particularmente falando, porque me fez ver a iniciação da pesquisa, assim, e científica, na verdade, com outros olhos. A gente, no início, né, comentou a questão da história de cada um de nós, e
a perspectiva que eu tinha anteriormente, ela mudou bastante depois que eu conheci, né, algumas coisas de podcast e comecei a participar do Alunos do Candeeiro. Foi até um pouco conturbado para mim, porque, né, pandemia afetou muita gente e veio a questão também de eu ter me ausentado um pouco, mas eu acredito que uma roda de conversa, ela também deve ser com bons pontos a se apresentar. E aí eu sentia como se eu não tivesse tão preparada por conta da questão de tempo mesmo, né? Teve a questão do trabalho, enfim, e a faculdade, como a Vitória falou, a gente também no início, e essa maneira virtual, mas ter participado realmente do nascimento da Luz de Candeeiro e permanecer ainda na Luz de Candeeiro é algo muito gratificante. E é bom, assim, porque ultimamente vem ficando famoso, né, a questão de ouvir podcasts, e particularmente eu não era tão... não me permitia muito a ouvir. E foi graças ao Luz do Candeeiro que eu comecei, porque, como eu falei, a questão de você poder conversar e ter boas pautas, né, você precisa ter certo conhecimento, e aí eu fui pesquisar outros podcasts para poder ter boas bases para, pelo menos, tentar passar nos episódios que eu consegui participar. Mas é gratificante, de verdade, poder ver, né, um ano que vem acontecendo e é maravilhoso, de certa forma. Então, eu acho que todo mundo se faz uma pergunta muito importante. Tá atrapalhando o barulho do vento ou não? Posso ser artista hoje, né? Pronto. É uma coisa muito interessante quando a gente começou. Como foi que começou essa loucura toda que tá dando certo e tá fluindo? Como a Francioli já comentou, sempre foi um desejo meu propagar a ciência, né, como professora, pesquisadora, cientista. E eu ficava pensando, na época que saiu o Edital de Serrapilheira, eu tinha perguntado a várias pessoas, mas eu não estava pronta para embarcar sozinha nessa, porque eu sabia que eu não tinha um projeto maduro, eu não sabia como começar, o porquê começar, mas eu sabia que eu queria começar e a importância daquilo, porque é quando os prejuízos começam a bater na nossa porta, e nós já comentamos em vários episódios, nós temos que dar um retorno para a sociedade. Eu sempre gostei de consumir podcast, então eu já conheci, então por isso que eu fiquei louca, assim, preciso, é a oportunidade dos sonhos, mas acabou que passou e o destino trouxe Francioli, trouxe Artemis, Vitória, Diego, Jefferson, né, o Daniel e muitos outros que ainda vão passar por aqui, nossos convidados. E assim, é fantástico. É fantástico saber que alguém ouviu o teu podcast e dizer, poxa, Carol, eu não sabia desse assunto e vocês trouxeram numa leveza tão grande, sabe? E isso é tão importante porque a gente está incentivando outras pessoas que queiram começar também. Outros jovens que estejam aí com as suas ideias fervilhando, sabe? Até se não quer fundar um podcast, mas quer gravar um podcast, nós somos totalmente abertos, né? Aniversário de um ano a gente já vai se oferecendo, né? Para trazer convidados. Essa é a ideia. E isso é muito gostoso essa troca, esse bate-papo. Mais uma vez eu quero deixar registrado aqui que Newton está me devendo um podcast para que ele assista depois e lembre de mim. Mônica é uma pessoa que eu sou fã de carteirinha. Onde eu chego, eu falo da Mônica, assim, tipo, é uma pessoa que, cara, sempre apoiou os nossos sonhos, sempre acreditou na gente e sempre, não, cara, eu fui a pessoa que mais apoiou. Mônica, vamos gravar um podcast? Sabendo que ela é extremamente ocupada, ela separou, sim, um espaço pra gente, sabe? E veio e acreditou e nos ajuda na divulgação científica, porque ela hoje ela é a mulher na representatividade, uma das mulheres, e foi ela que deu início, né, ao nosso sonho de, na verdade, aquele estalo de começar as lives. A minha companheira, Vitória, futuramente a Artemis, mas a Vitória é minha companheira de live, né? Então, assim, são mulheres que estão representando, e a Luz do Candeeiro me possibilitou trazer essas mulheres, sabe? Poucas pessoas conheciam, hoje muita gente conhece, do outro lado do oceano, né? Ela está sendo conhecida, ela está sendo falada. Então, é muito fantástico poder fazer essa integração. E mais uma pergunta vocês se conhecem pessoalmente? Não. Tudo aqui é virtual. A gente já disse, quando a pandemia passar, a gente vai realmente tomar esse café embaixo dessa sala de candeeiro, porque todo mundo aqui é de um estado diferente. Exceto Artemis e Vitória hoje, que estão no mesmo estado, mas todo mundo aqui é de um estado e a gente consegue essa integração. Então, é muito maravilhoso, sabe? É muito bom. E uma outra... Eu falo muito, mas calma. Carol, mas é só para... Eu acho aqui que a única pessoa que eu não conheço pessoalmente ainda é você.
Não, mas aí eu não conheço ninguém pessoalmente. Não, e eu e o Francioli, a gente está aqui em catalão, então a gente se Ah, conhece é? também. É É o verdade. Jefferson, né? Que é do Ceará, que tá no É o Ceará. Jefferson que eu não conheço. Ah, então é isso. Eu que sou, assim, super de Pernambuco, super longe de todo mundo e perto ao mesmo tempo. Né? É interessante, porque veja o que a ciência ela produz. Ela produz a integração de conhecimento. Por quê? Somos de áreas, apesar de ser de áreas afins, somos de graduações e áreas diferentes, né? Todo mundo não, mentira. Somos das ciências da natureza, né, Diego? Mas as meninas são da engenharia, Francioli também da de mineração. Eu estou aqui em ciência de materiais. O Diego é biólogo, o Jefferson. Então, assim, o Jefferson ele é na área de História, né? Historiador. Historiador. Gente, é muito fantástico, porque, cara, tem espaço para todo mundo na divulgação científica. A gente não precisa disputar a vaga com ninguém. A gente não precisa dizer que vai ser bom, vai ser ruim, o seu é melhor, não. Até porque o Diego ele já fazia divulgação científica, né? Então, fala um pouquinho aí pra gente, Diego, e depois eu vou perguntar para as meninas. Não, eu tinha um projeto, né? Na verdade, está um pouco parado, chamado Guerrilha Acadêmica, que era fazer junto com o Daniel e com a Carlinha. O Daniel é biólogo, a Carlinha de letras, e a gente tocava essa ideia. O nome era Guerrilha Acadêmica, né? Porque a gente tinha muita coisa para compartilhar, meio que contemporâneo a vocês começarem essa ideia do edital do Serrapilheira. Eu falei com o Daniel também, e a gente tinha essa vontade de desmistificar um pouco o mundo acadêmico, sabe? De tornar menos traumático essa caminhada. Por isso que a gente falou por isso que o nome era Guerrilha Acadêmica, né? Que a gente via a caminhada acadêmica como uma guerrilha. A gente tem até no blog da gente tinha, né, o Manifesto do Guerrilheiro Acadêmico, que era uma ideia da gente colocar para a sociedade o que a gente pensava. E nisso a gente percebeu, nessa caminhada, de que existiam muitas questões que eram comuns a quase todo mundo. Não importa da tua área, não importa em que nível, se é graduação, mestrado, doutorado, existem questões que ainda não ficam muito... não são muito claras, né? Um exemplo que eu dou sempre, né? Qualificação, cara. O que é a qualificação? É um estado de existência que ninguém te explica o que é, mas todo mundo passou, sabe? Então, é aquilo. O que é qualificação? Você não sabe. O que se apresenta na qualificação? Você não sabe. Quais são as regras da qualificação? Bom, você não sabe. Mas todo mundo passou e todo mundo passa e está tudo bem. Então, acho que a ideia era se a gente desse desmistificada, tá? E é isso. E depois eu falo mais. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês também. Eu vou deixar para depois. E é interessante, quem tiver dúvidas também pode deixar para a gente no Instagram, pode colocar aqui no YouTube. A gente tá para responder hoje, né? Uma segunda pergunta que eu ia fazer para as meninas Carol, se eu só lhe interromper um pouquinho aqui, eu queria agradecer muito a Marcele Maia, que acabou de se inscrever no nosso canal, tá? A Marcele, que foi nossa convidada, acabou de se inscrever. E antes de você fazer a pergunta, eu queria também agradecer, deixar aqui um agradecimento todo especial a uma pessoa que foi essencial para o início desse projeto também. Por quê? Porque contrariando o que alguns especialistas falam, quando a gente foi começar o podcast, a gente começou com ele já quase pronto, no sentido de nós tínhamos uma arte, nós tínhamos uma vinheta, né? nós tínhamos uma música de introdução. E o que acontece? Né? Essa música de introdução, eu agradeço muito ao Leão Neto, né? que é um dos criadores dessa música, professor, né, lá do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, geólogo, né, da área de mineração, e um cantor assim fenomenal, né? Eu perguntei a ele, né, fui conversar com ele para ver se ele me dava algumas dicas de música, né? E ele disse: Francioli, se você achar que é interessante, eu libero todas as minhas músicas para você escolher e dizer qual você... Se lhe interessar, né? Se você achar que casa. E aí, o Chachado Negro foi uma música assim, que ela casou exatamente com a nossa proposta, né? Porque, querendo ou não, embora nós estejamos, eu acho que, com exceção do Diegão, mas quem fazia parte originalmente, né, no comecinho ali do programa, eram todos nordestinos, né? E a gente sabe
das dificuldades das pessoas que estudavam ou que ainda estudam, né, sob condições bem precárias. E isso motivou o nome, A Luz do Candeeiro, e a música Chachado Negro foi aquela assim que disse, cara, essa música, né? A gente não precisou nem ouvir muito, né, quando a gente foi decidir, né, que ela era a música que identifica o podcast. Então, assim, queria deixar um agradecimento enorme ao Leão Neto. Muito obrigado mesmo, Leão. Você faz parte, né, da nossa história. Você é uma das pedras fundamentais da nossa história. E o engraçado, que eu lembro até hoje da nossa primeira reunião. O Francioli decidiu fazer uma reunião para que nós pudéssemos nos ouvir, nos conhecer, né, virtualmente, para a coisa fluir melhor. Porque até então, a plataforma que nós usávamos, ela não tinha imagem. A gente só se escutava. Então, isso rolou muita coisa legal. Inclusive, muito mico. Porque, assim, quem vê pode... Velho, para começar o podcast, o Francioli batia 3 palminhas assim... E uma dessas palminhas, eu lembro que todo mundo ria sem parar. O Nelson, o nosso grandioso Nelson poeta, né, que começou aí com a gente. Nelson não conseguia falar uma palavra. Eu menos ainda e Francioli sem entender. Mas é porque, gente, era muito complicado. E no início a gente ficava tentando entender o que a gente estava fazendo. Nós não nos conhecíamos. Como é que a gente ia se integrar? O início é sempre ruim para todo mundo. Mas as palminhas eram fantásticas. E hoje em dia, os micos que a gente passa... né, os making-offs, as caídas na internet, do nada a gente tá gravando, Marcelo passou isso com a gente, o cast, a plataforma, não vamos fazer, não fala não, a plataforma expulsa todo mundo, né, Diego? Entra, fica sem vídeo, sem som, então assim, quem vê podcast gravado não vê corre, não vê gravação, e uma das metas para o ano de 2022 é deixar isso registrado pra gente botar aqui no YouTube, para vocês verem como é difícil, bicho, e assim, é animador, porque a gente ri muito. O dia às vezes foi uma droga, você tá exausto. A gente chegou aqui várias vezes, já além do nosso limite. E no final sai todo mundo rindo, todo mundo, caramba, ficou muito legal. Ai, vai ser fantástico, sabe? Eu acho que a gente dá essa injeção de ânimo para que as pessoas tenham essa injeção de ânimo. Acho que a Vitória lembra do último podcast. Acho que não foi a Vitória, foi a Arthur, mas não lembro. Que Francioli, bom dia, boa tarde. Eu disse, não, morreu. Bora. Não. Não foi a Vitória, fala aí. Porque, assim, a gente já tá acostumado um com o jeito do outro, né? Então, a gente já percebe quando a pessoa não tá muito, assim, legal e tudo mais. Então, assim, já... Nossa, é muito legal ver esse negócio de personalidade. Pronto. Porque, geralmente, quando a gente já fala sobre educação, por exemplo, eu sempre tô na posição de aluna. E Carol e Francioli sempre estão na posição de professores. Então, sempre fica um debate muito legal, porque é sempre eu criticando, dando paulada, e eles estão aí criticando do outro lado. Então, assim... E realmente é sincero, gente. Não é assim, a gente não faz pauta, uma super pauta assim, combina antes, não. É aquilo ali mesmo. E aí, e outra coisa que eu ia comentar e tinha esquecido, que é interessante porque no começo eu ficava muito honrada, assim, ainda fico, tá? Mas antes eu tava mais surpreendida, né? Porque, cara, eu tava no meio eu tinha acabado de sair do ensino médio técnico, tava ainda entrando na faculdade, tava sendo chamada para fazer divulgação científica com pessoa que tava fazendo doutorado, tipo, professores, entendeu? E isso é muito legal porque não é como, tipo, agrega de certa maneira, mas eu acho que eu aprendi muito mais do que eu passei de fato conhecimento, porque o aprendizado é muito bom e também às vezes até antes ou depois que a gente termina de gravar, as conversas que acontecem para os próximos podcasts ou até para vamos trazer tal pessoa, ou a gente compartilhando sobre a nossa vida mesmo, coisas que aconteceram no laboratório, ou experiências mais pessoais relacionadas a isso. E isso é muito bom porque cria mais intimidade para que os outros podcasts fiquem mais íntimos. Então, tipo, se você for ver o nosso primeiro podcast para os últimos podcasts, você vai ver que a gente já está num nível de intimidade muito maior. E isso é importante para a pessoa também que está escutando, porque ela vai se sentir mais confortável, ela vai se sentir mais... eles têm propriedade aqui no que estão falando, ou não tem, mas estão ensinando, sabe? E fica uma dinâmica legal. Quantas vezes não vim para podcast sobre assuntos que eu não entendia direito, vinha basicamente só ouvir e fazer perguntas. E antes, no começo, acho que ninguém nunca pensaria em participar de um podcast assim. Mas quase todo mundo aqui já participou de um podcast assim, porque era muito legal ver isso. E outro ponto importante também que eu parei para pensar aqui, é que muito além também dos conhecimentos que a gente, né, traz e tudo mais,
existem coisas que a gente teve que pesquisar, tipo, como mexer no Instagram, por exemplo, ou como muitas outras coisas, o Franciola que faz a parte da edição e tudo mais, tudo isso não caiu do céu, não é como a gente tivesse aprendido e a gente já soubesse. A gente foi atrás disso, desses conhecimentos, como alcançar um número maior de pessoas, até esse negócio de fazer live, foi um processo pra gente, entendeu? Porque primeiro era podcast, agora a gente tem que ser meio blogueiro, assim, para poder conseguir atrair o pessoal. E tudo isso é um processo, a gente estudou para isso também, a gente teve que ir atrás dessas coisas, entendeu? Não é tipo simplesmente chegar e fazer. Daniel também, que faz as artes e tudo mais, né? Que contribuiu bastante. Isso também é muito legal, porque apesar dele não estar em uma área... fez o curso técnico de mineração, mas não está atualmente numa área dessas como a gente, ele trouxe a identidade dele, ele trouxe arte também para dentro do podcast. A gente não está só falando aqui ciência e só ciência e pronto. A gente também fala de arte, a gente também fala sobre contato. Fala aí, Franciele. E assim, é super importante, né? A Carol falou aí de uma das pessoas que também é mais um pilar fundamental do nosso podcast, que é o Nelson, né? O Nelson, que ele é físico, contribuiu muito com as nossas discussões sobre leitura e é um poeta de mão cheia, né? Então, assim, quantas vezes... e para quem não conhece, né, os poemas do Nelson, muitos deles estão lá no blog, né, aluzdocandeeiro.com.br. Nós abrimos episódio com um trecho de poesia do Nelson e assim é importante. Eu acho que isso foi uma coisa que sempre teve na proposta do nosso podcast, que era fazer com que nós agregássemos, né, conhecimento, saberes e pessoas, né? Então, conseguir agregar pessoas que têm objetivos em comum, que podem caminhar, né? Alguns caminharam um pouco com a gente, outros, né, estão caminhando, dando alguns passos a mais, mas é importante isso. Então, pode falar. Pode continuar. Não? Vai lá. Não, eu estava aqui. Um bate-papo aqui. Não, de tudo que a gente já vivenciou, né? Porque é uma montanha-russa de emoções, de vivência, de tudo, assim. No início era bem mais complicado, e depois a plataforma permitiu que a gente tivesse vídeo, então já facilitou mais. Mas, por exemplo, as meninas, como as meninas disseram, né? Foi ano que elas entraram na universidade, então o início para adaptação à aula online é muito complicado. A gente teve, né? Cada um tomando o seu caminho, os passageiros felizes, né, de terem passado aqui, de a gente ter conhecido. Mas aí chegou a época que eu e Francioli estava, aí as meninas estavam super, tipo, atarefadas, e a gente tem que compreender, porque a gente tá aqui para isso, é para acolher, como eu falo, façam terapia, pelo amor de Deus. E daí a gente recebeu a Adriana. Eu acho importante porque a gente fala de temas que não apenas é satisfatório e está na nossa zona de conforto. Eu sempre comento aqui, né, com o grupo, que o interessante dos nossos temas é que ela sai da nossa zona de conforto. Ela vai para outras temáticas. Quando eu e a Vitória gravou, porque até hoje é um podcast que eu amo do fundo do coração, sobre demarcação de terra indígena, tinha muita coisa que a gente não sabia, a gente ficou, sabe, vamos perguntar como as pessoas iriam perguntar, quando a gente falou de tombamento, como é que uma pessoa vai perguntar, como é que a pessoa vai entender. Então, a forma que a gente começa a trazer a ciência, a gente traz os nossos convidados para que eles possam explicar dentro da visão que eles estudaram, né? Dentro da ciência que eles se proporam a entender, a trabalhar. E o mais importante de tudo é a gente trazer temas polêmicos e não politizar, sabe? Eu acho que a gente mostra a ideia e cada um toma para si o que acha interessante e toma suas próprias conclusões. Então, acho que esse é o caminho certo. A gente traz o conteúdo de forma sadia, de forma fácil, de forma compreensível e cada um abraça, entende o que quer, né? Que isso é a ciência. A ciência, ela é pura, ela é acima do bem e do mal, como eu diria. Antes da gente responder, né, a pergunta que foi feita, eu vejo muita gente como entusiastas mesmo. É aquele brilhozinho, é a luz do candeeiro mesmo no escuro que acaba iluminando ali a mente de cada um para que a gente possa realmente crescer. Mas não é crescer no sentido orgulhoso, assim, mas é porque a gente sabe a importância do que é levar
a informação para todas as pessoas. Claro que a gente tem a preocupação, né, de saber como chegar o podcast ou a live para as pessoas, mas se a gente soubesse que aquilo ali chegou apenas em uma e aquela pessoa ali compreendeu o que a gente queria passar, ou muitas das vezes a gente aprendeu ali naquele momento, o que faz a gente continuar, sabe? É muito bom, tipo, você não saber totalmente de uma coisa, ou às vezes você achar que sabe demais, e você numa conversa você vê que não sabe realmente de nada, ou então que precisa estudar ou olhar cada vez mais essa questão dos indígenas, né, que a Carol falou. Eu lembro muito bem que eu fui pesquisar também, e isso estimula. A questão até mesmo de artigos, a gente no final das gravações, a gente fala sobre algum artigo, algum livro, alguma coisa, a gente acaba estimulando não só as pessoas, mas a gente também. Porque eu leio um artigo, o Francioli obviamente não lê, ou a Carol, enfim, e acaba indo ler e gosta, e enfim, vai se desencadeando muitas coisas. E eu vou deixar o Francioli responder a pergunta que foi feita, mas eu lembro muito bem que a gente fez no início, né, tinha uma lista enorme de temas, enorme de temas, e que muitos deles a gente fez, né, seja com convidados ou entre a gente mesmo, mas eu só não sei afirmar se essa lista enorme de temas, ela foi zerada. Eu acho que não, mas tem uma lista rodando aí que ajudou bastante a gente. E também abriu portas para outros temas, e todos os episódios a gente, não, mas dá para continuar esse tema aqui, em alguns casos já aconteceu, mas essa lista aí eu não tenho como esquecer, não. Você quer responder essa pergunta aí, Carol? Eu respondo. Eu quero. Mas eu começo uma parte. Eu queria responder a segunda parte como convidado, pode ser? Pode. Eu fui convidado primeiro antes de ser integrante. Perfeito. Então, Mônica... então vai, Carol. Não, vai logo. Como você, como participante. Tá, como participante. Então, quando a gente é convidado, existe uma aderência naquilo que a gente trabalha, naquilo que a gente pode falar, junto com a temática do podcast. Então, existe um alinhamento ali de temas, né, de possibilidades de temas. Então, eu lembro que o primeiro que eu participei foi só com o Francioli. As meninas não puderam participar, foi sobre biologia e mineração, né? Eu sou biólogo, mas sempre trabalhei na área de mineração, e aí o Francioli falou, pô, tem esse tema aqui, o que você acha? Dá pra gente fazer? Eu falei, pô, dá pra gente gravar, vai sair um assunto legal, que era o que não tinha o vídeo, né? E aí eu lembro de como não tinha o vídeo, era só o áudio, e como não tinha o vídeo, né? Você não tem muito o retorno do teu discurso. É o problema de quando os alunos não acendem a câmera, né? Não ligam a câmera. Então, eu estava conversando eu lembro da gravação do Francioli aqui no meu escritório, e eu gravando assim, né? Super tranquilão, olhando pro teto e divagando, assim. Não, porque os micro-organismos e tal. E hoje em dia não. Hoje em dia, como você está vendo as pessoas, se eu começar a falar viajando demais, as expressões vão... O que é isso, né? E aí você... Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Então, como convidado é isso. A gente tem... Existe uma aderência, uma adesão naquilo que a gente trabalha junto com a temática, né? E aí, claro, a gente pode retornar. Pô, eu acho que a gente poderia falar sobre isso, dar um outro retorno e tal, falar um outro tema. E é isso. Vai, Carol. Então, eu lembro que eu não pude gravar com o Diego, não foi, porque ainda existem essas entrelinhas. Olha, tá tudo certo para todo mundo gravar, de repente, não vai caber, tu vai ter que tapar esse buraco, ou tu vai ter que ir, esse convidado... Assim, nós tentamos deixar o apresentador junto com o convidado que ele chamou e mais um de nós, né? Porque a gente viu que a dinâmica flui bem quando a pessoa que você convidou tá lá. E daí fica bem legal, mas a gente sempre tem uma interação 10 minutos antes, para todo mundo se familiarizar, se conhecer, e a dinâmica flui super bem. Como a Artemis falou, nós temos uma lista super extensa, de vários temas, e mesmo com essa lista, às vezes surge um tema assim, eita, essa semana tem um tema que a gente tem que falar, por exemplo, quando cai o Lattes? Não, a gente vai falar do que está na pauta, mas a gente tem que falar do Lattes que está fora do ar, que é um problema para pós-graduação. E quando a gente tem domínio, ou é algo que a gente tem a competência para estudar e fazer, a gente estuda e faz sem problema.
Mas quando é algo que a gente não tem domínio sobre o tema, cada um que está aqui tenta procurar alguém que já conhece, que trabalha com a temática, que tenha condições, né, científicas de responder, porque não é só fazer divulgação por fazer, né? A gente não quer espalhar fake news, não é a ideia. A ideia é esclarecimento. Quanto mais claro o assunto, mais objetivo a gente conseguir e com pessoas que tenham trabalhado com aquele tema, melhor. E daí já Franciele está aqui que não vai me deixar mentir, que já teve a gente sozinha. Não vou deixar você mentir sozinha. Vai mentir junto, né? E daí a gente tinha proposto um certo tema. Quando a gente terminou de gravar, que a gente ouviu o podcast, eu disse, cara, esse tema não cabe. E agora? E daí a gente escuta, puxa daqui, puxa dali, pergunta ao convidado se pode mudar, o convidado dá a ideia dele, a gente dá a nossa, e a gente fecha um outro tema. Porque existe isso, né? Às vezes a gente está indo por um caminho e de repente a gente muda muito rapidamente, que é muito rápido acontecer, sabe? Então, é muito essa troca, sabe? O convidado, ele traz pra gente também. Inclusive, pode ficar à vontade, viu, Mônica, que se matemática aí a gente já está aceitando. Quem estiver nos assistindo e tiver algo para falar que seja de benefício não só da sociedade científica, mas da sociedade civil como um todo, que nos escuta, nos apoia, por favor, né? Fale sobre o seu tema e vem muita coisa legal por aí. Você não tem noção do que estamos preparando, né, Franciele? Exato. E assim, a gente acabou sentindo, mesmo por essa integração, né, com as alunas da engenharia, com o pessoal Diegão ali, que já passou aí pelas etapas da formação científica. Nós que estamos ainda nessa etapa de formação científica, né, eu, a Carol, o Jefferson também, a gente começou a sentir a necessidade de trazer outros temas que não são necessariamente científicos, né, mas que estão ligados principalmente a essa situação da saúde mental, né, porque a pandemia, a gente sempre soube, né, a gente tem estudos aí que mostram que a saúde mental do pós-graduando, do graduando também, né, ela é muito afetada. A pandemia, ela acho que, aparentemente deixou isso muito mais escancarado, né? Então a gente começou a tentar também trazer esse assunto e eu diria assim, sem nenhum pudor, que o podcast ele também é um desses momentos um desses momentos em que a gente tem para conversar, é uma rede de apoio, né? Porque todo mundo está aqui no mesmo barco, né? De forma geral, hoje já passou, né? O Diegão tem feito as lives dele lá no Instagram, eu sempre que posso acompanho às 14 horas e 2 minutos, 14 e 2, né? Ó, tá sem som, Diegão. Você 14 e 12 minutos. 14 e 12. Então, sempre que posso, eu tô lá escutando. Então, assim, o podcast veio muito nessa pegada também, né, de ser uma rede de apoio, né? Ô, Diego, por que 14 e 12? Eu sempre ia perguntar, mas eu esqueci, acho que a hora é essa. É porque o horário... Cabalístico, É o horário na minha vida que dá certo, que é o horário que o meu filho está na escola, que minha esposa está no trabalho, eu estou aqui. E na verdade, eu tenho um amigo que já faleceu e tinha uma brincadeira assim, de quando dava 11 horas e 12 minutos, ele falava assim, 11, 12, 11, 12. Né? E eu lembrei do 12, e na hora de marcar ali, eu falei, 2 horas e 12. Lembrei do meu amigo Andrei. É uma singela homenagem ao Andrei. Que ninguém sabe, eu nunca falei. O Petro está perguntando para a gente os planos para o próximo ano. A gente já tem a série, né, meninas, da representatividade feminina na ciência, que começamos na forma de áudio, de podcast, e foi para o Instagram, onde eu sempre caía nas lives e a Vitória ficava só. E daí a gente agora está trazendo para o YouTube. Não, interessante que a live era Mulheres na Ciência, e aí, quando alguém caía, eu tinha que entrar, né? Eu dizia, mas eu não sou uma mulher na ciência, né? Franciele ficava assim, escalado, só ouvindo, só para manter ali. Mas foi muito bom, porque a gente trouxe muitas pessoas também, né? A gente trouxe a Lucy, que é quando também a gente tem esse lance dos convidados também de trazer, né? Às vezes a gente pensa num tema, mas a gente, poxa, tem uma pessoa que já faz conteúdo sobre isso. A gente podia trazer essa pessoa em vez de a gente procurar,
a gente traz uma pessoa que tem propriedade para falar disso, e aí a gente aprende todo mundo junto, entendeu? E isso também é muito legal. A gente pensa no tema antes de pensar no convidado, ou às vezes o contrário, enfim, é bem dinâmico e orgânico, né, essa troca. Isso. Legal. E às vezes tem que a gente chega aqui, olha, qual é a pauta de hoje? Não tem pauta, o que acontece? Aí você liga ali para alguém, você topa gravar aqui com a gente? Falar sobre o quê? Eu não sei, você entra, a gente conversa. Mas aconteceu isso com o Flávio, lembra? A gente estava gravando alguma coisa que eu não lembro agora qual episódio a gente gravou com o Flávio Montenegro, tá aqui no nosso blog, né? Tá lá no nosso Instagram, tá em todo lugar. E eu disse, eu já sei quem pode gravar com a gente já tinha começado a gravar para a gravação, Francioli. Por quê, Carol? Eu sei quem vai gravar para a gente. Liguei para Flávio, tá fazendo o quê? Ele, nada, entra, liga o computador, entra agora para gravar um podcast. E aí, eu nem perguntei se ele queria. Ele, como assim, cara? Não, entra que eu explico. Vai, entra logo. Ele, tá. Então, assim, ficou massa o podcast, sabe? Mas a gente não vai fazer mais isso. Prometo. Ninguém de surpresa. Mas aí, sim, voltando, né? Fuga ao tema, mas voltando pro tema. É a gente criar mais uma live, né? Com outro segmento agora, onde todo mundo possa participar, que não seja apenas mulheres na ciência, que é o nosso xodó, né? As mulheres, a representatividade feminina e seus lugares importantes, onde estão sendo ocupados. E a gente está pensando ainda na temática, na proposta de qual seria outro segmento, né? Tipo nossa mini novela, né? Como seria, qual o tema seria. Também artista, né? Já tô falando novela. Aí a gente também quer gravar uns outros episódios mais curtos, né? Porque os horários da Artemis e agora da Vitória estão bem complicados, então a gente queria algo que fosse mais acessível para abraçar todo mundo. Então, seria episódios bem curtinhos mesmo, que a gente ainda está amadurecendo a ideia para o próximo ano. Tem mais o quê, minha gente? Próximo ano tem tanta coisa, né? A gente tá... Tanta para botar no lugar. Eu acho que a gente tem algumas missões, né? Nós testamos a plataforma do Instagram, a gente viu que para as lives ela não é... A gente não consegue muita interação, né? Tanta interação como a gente consegue aqui no YouTube. Então, temos... a pretensão, a gente já começou, né, com a ajuda do grande Jefferson, que preparou uma parte aí da arte e dos vídeos, né, que é um negócio meio complicadinho, né, para quem não sabe, a Vitória falou, a gente tem que estudar bastante e pegar pessoas que já têm alguma expertise é importante, então o Jefferson ele preparou já a base para a gente colocar os nossos episódios aqui no YouTube. Então, a nossa ideia é trazer todos os episódios do podcast também para o YouTube e fazer as nossas lives, né? Começar a trabalhar mais as lives, trazer mais convidados que possam nos ajudar a criar essa rede de apoio, né? De saúde mental, conversar, não necessariamente um profissional da área da saúde, mas que a gente possa compartilhar as nossas angústias, né? Os problemas que a gente tem, a respeito e que tantas pessoas têm, né? Tantas pessoas têm que estão passando pelo processo aí da graduação, da pós-graduação, ajudar essas pessoas também a conduzir, né? Quem sabe, né? As suas pesquisas de uma forma mais tranquila, né? Quem já passou, que aprendeu as lições, o Diegão aí, a gente que está no processo, tentar fazer com que e alcançar também os programas de pós-graduação, né? A gente quer muito que o pessoal dos programas de pós-graduação, da licenciatura, eles possam vir a contribuir e a gente possa ter também conteúdo para contribuir com eles nesse ano, né? Então, fortalecer mesmo o nosso canal, a nossa base de ouvintes, que é importante. Deixa eu colocar aqui um dado que eu acho que é importante, e isso se deve, em parte, ao que nós temos hoje aí de estudantes, de pessoas que entraram em contato com o nosso podcast. Hoje a gente tem nosso público, evidentemente, né, pelo próprio idioma, nós somos ouvidos, né, majoritariamente aqui no Brasil, mas nós temos uma base interessante de ouvintes em Portugal, Estados Unidos, na Espanha, Dinamarca, França, Canadá, México. Então, a gente tem... No Brasil, são quase todos os estados que nós temos ouvintes, o que é muito interessante. E uma das coisas que me surpreendeu, né, que inicialmente nós tínhamos... A nossa base de ouvintes era no Amapá,
né? Acabava onde eu fazia a propaganda, Goiás e Pernambuco, né? Então, que era basicamente onde eu estou, onde eu estava, o Diegão e a Carol. Hoje, a maior parte dos nossos ouvintes, né, são de São Paulo. Então assim, a gente já conseguiu entrar numa área ou numa região em que eu não imaginava, né? Pela própria temática, né? Mais assim, com sotaque mais nordestino, né? Do podcast, a gente acabou entrando em São Paulo. E que é muito interessante porque é um reduto da pesquisa, né? Assim, você tem muita pesquisa de qualidade, não que nos outros, lógico, a gente tem, né, está muito dividido, né? Essa questão da pesquisa de qualidade, mas ela está concentrada, uma boa parte dela está concentrada em São Paulo. Então, eu fico muito feliz por essa entrada nesses locais, né? Nesses estados e nesses países. E então a gente quer também trazer mais conteúdo que possa agregar para as pessoas. Então acho que são planos meio genéricos, né? A Carol colocou algumas coisas aí um pouco mais pontuais, mas as meninas também podem falar, o Diegão, né? Trazer aí sugestões para o ano que vem. Nosso ano 1 se encerra, né? Nossa temporada 1 se encerra, a gente começa a partir do nosso próximo episódio, aí a gente já está trabalhando no ano 2, então já seguindo, né, toda essa trajetória aí de conhecimento, de experiências que a gente adquiriu para o próximo ano, né? Sem contar que é uma delícia, né, conversar com vocês. Acho que o tempo passa muito rápido, as conversas fluem sempre muito bem. E Vitória da geração... Qual é a geração de Vitória, minha gente? A gente é cringe, né? E a Vitória é... Não me pergunta esse negócio de geração, não. A gente é cringe, ela é milênio. Nem eu sei. Nem eu sei. Sabe sim, rapaz. Sabe a gente sim, nunca vai largar quer, o pé de Vitória e de Artemis. Nunca. Ela não quer divulgar. A Artemis, eu acho a Artemis mais tranquila. Não sei, porque a gente também não convive. Olha a cara de Vitória. Fala, Vitória. Entrega o jogo. Vocês perceberam, galera, como é que é o podcast? É basicamente todo mundo contra a Vitória. É assim que funciona, entendeu? Então, isso é um pedido de socorro. Se tiver outro podcast aí, quiser me convidar. Porque, assim, a Vitória, ela fala, entendeu? Ela fala. Eu sou muito comunicativa. Mas o meu comunicativo, antes, eu observo muito. Então, pode perceber que, até mesmo nos podcasts, nas gravações, eu fico calada, assim, ouvindo. Eu acho que, às vezes, o Francioli fica pensando até que eu tô no meio da lua, assim. Porque eles me chamam, assim, mas eu sou mais de observar. E aí, depois eu falo muito, às vezes, ou uma coisa mais contida. A Vitória não, ela vai e vai mesmo. E, às vezes, ela é muito na lata, né? Eu sou na lata, mas eu sou na lata, às vezes, contraída, assim. Mas ninguém tem preconceito com você, não, Vitória. A gente gosta de você. Pelo menos eu acho. Sim, mas respondendo, assim, a questão do ano que vem, né? Eu acredito que algo bom é porque nem seja do meio do ano para o fim ou algo do tipo, vai começar, né, algumas aulas híbridas, vai começar também a tentar o retorno, né, ao novo normal, já que a gente está melhorando a questão, né, da pandemia, enfim. Pelo menos é o que a gente almeja, né? E aí eu acredito que vai ter mais experiências, mais temas. Acho que aquela lista que eu falei, né, antes, eu acho que ela vai aumentar bastante, porque, pronto, a Vitória agora ela está tendo uma experiência, né? Ela está no laboratório e mesmo que ela esteja indo presencialmente, eu acredito que para ela vai ser mais... vai ter mais gente, a gente vai ter mais contato com o pessoal da universidade e particularmente ela dentro do laboratório em si, os horários vão ser mais mexidos, enfim. E falando assim da gente mesmo na faculdade, né, com esse retorno das aulas, o Francioli ele volta a dar aula presencial ou não, né? Não sei como é que vai ficar a questão dele aí, mas enfim, eu acho que essa parte do presencial ela contribui bastante. A gente passou bastante tempo nessa questão virtual e acredito que por ter trocas com outras pessoas no nosso nível de estudante ou então com professores, né? No caso meu e de Vitória, eu acho que a gente vai ter mais temas, mais assunto, não que a gente não tenha agora, mas por ter a troca presencial, eu acho que contribui bastante. Então, eu acho que é uma das coisas para colocar, né, na listinha de 2022.
coisa. Tem uma pergunta aí muito interessante, né? Como diria a Francioli, muito capciosa para início de... para o finzinho da gente, né? Aqui, caminhando para o fim, né, gente? Felizmente, o negócio, tudo que é bom dura pouco. Um dos objetivos como podcast, José Adilson, ou como pessoa, como profissional? Como profissional é terminar o doutorado. Não tem outra. A meta é essa. E também como profissional, só que somando ao podcast, é que o nosso podcast seja levado a vários outros lugares onde a gente ainda não chegou. Não só as universidades, nós queremos as casas das pessoas, nós almejamos chegar dentro das instituições de ensino médio, de ensino fundamental, a todos os professores. Então, nosso foco é uma maior abrangência do nosso podcast. É conseguir com que as pessoas que nos escutam, ela faça com que outras pessoas também escutem, sabe? Então, esse é o nosso foco profissional, eu acredito que seja do conjunto, tá? E o foco pessoal e profissional é terminar o doutorado. Não tenha dúvida, terminar esse doutorado aí, tipo, tá na hora. O pessoal vai responder aí agora. E assim, vale lembrar, né? A gente nem sempre comenta isso nos nossos episódios, mas a gente já chegou a falar aqui, né? Então, eu tô no final não, só faltando 1 ano e 5 meses, mais ou menos, né, pro término do meu doutorado. Então, eu tô numa fase aí que é bem complicada do ponto de vista de trabalho, né? O volume de trabalho ele aumenta bastante. A Carol também, eu acho que está mais ou menos por aí, né, Carol? O Jefferson, acho que ele já está finalizando o doutorado dele, então, assim, a gente tem 3 membros que estão numa situação, né, de estudo intenso, né? Estudo intenso, de chegar no final do dia, gravar tá só o bagaço, né, depois de ter cheirado muito reagente químico. Tem as meninas, né, que estão aí, estão na faculdade e também estão passando por momentos, né, alguns momentos bem complicados. O Diegão também tem todas as questões, né, de trabalho e também dessa militância, né, dentro da divulgação científica. Então, eu acho assim que quando você pergunta quais são os nossos objetivos, e aí eu vou falar dos objetivos do podcast, nós, acho que desde a concepção do podcast, o objetivo principal foi fazer divulgação científica. Qual é o nosso foco? Nosso foco, e aí é uma coisa que assim, a gente ainda está no momento de se encontrar, mas eu acho que da forma como a gente já, né, conduziu os últimos episódios dos nossos podcasts, né, o histórico que a gente tem, a gente quer trabalhar muito em prol do desenvolvimento, né, de conversas relacionadas à educação, né? A educação, como fazer a boa educação, né? Não é à toa que você vai escutar aí, José, alguns nossos episódios em que a gente critica bastante, né, o nosso sistema de ensino, a gente bate muito aí em quem precisa apanhar, né, mas isso com a intenção realmente de a gente criar um ambiente que seja bacana para a gente discutir práticas pedagógicas, trazer o conhecimento científico, né, que é extremamente importante, fazer a divulgação científica, muitas vezes fazer a tradução, né, de coisas importantes que estão numa linguagem aí um pouco mais complicada de entender. Então a gente tem esse objetivo. Mas como a Carol falou aí, o que a gente quer chegar mesmo, né, o nosso principal objetivo, a gente quer chegar nas escolas, a gente quer ser ouvido pelos professores, a gente quer criar também, como eu já falei, esse ambiente aí de acolhimento, um ambiente onde a gente possa discutir questões relacionadas à saúde, à pesquisa, à extensão, à educação, né, coisas que são base, né, para a formação da nossa sociedade. Uma coisa que tem me balizado muito, né, nos últimos 2 anos foi que meu filho nasceu, está com 2 anos, vai fazer 2 anos, e eu sempre penso o seguinte:
tudo que eu fizer, eu gostaria que se meu filho tivesse acesso, né, e consciência, né, tivesse idade, que ele tivesse orgulho, né? Então, o meu foco hoje em dia é que o meu filho do futuro tenha orgulho, dizer, bom, esse aqui é meu pai, viu? E, e o meu objetivo, acho que é um pouco disso, né? Virar uma certa referência, porque eu acho que a gente tem muita coisa boa para falar, tem um grupo muito bom, então eu quero virar uma referência, assim, dizer, pô, o pessoal da Luz do Candeeiro falou isso, vou parar para pensar, vou parar para refletir, que é uma forma de... seria uma validação de que a gente está no caminho certo, né? Esse é o sentido que eu tenho, sentido mais holístico. Que a gente já chegou a comentar também que seria muito interessante que alguns de nossos episódios eles pudessem ser referenciados, dizer assim, o professor está lá no programa da pós-graduação, estou numa sala de aula, né, da graduação, do ensino médio, ele diz, escuta esse episódio lá que é bacana, o pessoal traz esse conteúdo aí, que é legal. Então, eu acho que esses são nossos maiores objetivos, né, que a gente ainda precisa, né, evoluir bastante. Todo mundo aqui é aprendiz, né, na arte do podcast, na arte da produção de conteúdo, desse tipo de conteúdo. Tem muito aqui ser aprendido, tem muito que estudar ainda, mas eu acho que a gente está fazendo um trabalho que tem sido, pelo menos para mim, né, os demais também vão dizer aí, mas pelo menos para mim tem sido muito gratificante. Vai falar? Eu sempre... Eu sou uma das mais novas aqui, né? E atualmente eu tenho 21 anos. E em toda a pequena trajetória que eu tive, eu sempre retornei às minhas antigas escolas, em especial a minha escola do Fundamental. E sempre foi muito mágico, assim, porque eu sempre tive uma boa relação com os meus professores, em especial do Fundamental, e eles sempre tiraram alguma oportunidade para que eu pudesse falar com os alunos. Sempre acontece isso. E por conta da minha história, eu fui um pouco rebelde, assim, no tempo fundamental, e eu fiquei mais tempo que deveria na escola, e acabou que eu criei um certo vínculo com o pessoal, seja da parte da diretoria, enfim, os professores, e eu sempre retornei. E todas as vezes que eu retornava, sempre tinha algo a falar. E é muito bom, assim, para mim, é uma das coisas que eu quero bastante quando puder voltar ao presencial, é isso, poder retornar, porque é uma coisa que eu sempre fiz, porque eu entendo a importância, eu fico até meio assim nos dias dos professores, mas eu tento falar com algum deles no decorrer do ano, mas eu sempre entendi a importância do professor. E era sempre a mesma fala, a mesma frase. Quando eu retorno lá, algum deles fala comigo e diz assim, nossa, olha como é que você está agora. E é justamente isso que eu quero poder levar para aquelas crianças, aqueles adolescentes, vamos dizer assim. São até o 9º ano, né, o pessoal do Fundamental, e sempre tem muitas perguntas. E eu quero justamente poder fazer isso. Poder levar não o que eu fiz, mas o que eu aprendi, o que eu venho construindo junto com outras pessoas, seja não só do podcast, mas do Lampejo, seja faculdades, enfim, N situações, N grupos, mas um dos objetivos é esse, poder mostrar, não porque, é porque sou eu, não, é porque eu fui uma estudante, eu sou uma estudante, eu vou continuar sendo uma estudante, que participo de projetos que sabe e compreende a importância num social, né, para a sociedade em si, a ciência, a educação, que foram alguns pontos que foi falado aqui, mas para mim, esse é um dos objetivos, poder retornar ali naquela escola e poder mostrar, principalmente para os professores, olha, a gente vê a situação no nosso país, né, do mundo em si, que nem sempre acontece como a gente quer, sempre tem a parte mais precária, mas para eles verem que o que eles estudaram 5, 4, 10 anos e eles ainda continuam estudando, ainda vale a pena. Não é porque sou eu, é porque é um dos frutos que eles plantaram, entendeu? E esse é um dos meus objetivos. E, obviamente, com o podcast, chegar e dizer assim, olha, existe um podcast com pessoas mistas, no sentido de graduação, no sentido de vida mesmo social, porque aqui a gente tem pessoas que são pais, a gente tem pessoas aqui que ainda está crescendo na vida, assim, né, padrão que a gente tem, mas são pessoas
são pessoas que erram, mas que aprendem em conjunto, individualmente, mas principalmente em conjunto. Esse é um dos objetivos. E assim como a Carolina falou, eu pretendo terminar a graduação, que ainda tem muita coisa para percorrer, mas espero que nesse decorrer que falta ainda, eu possa compartilhar, como o Francioli falou, somos eternos aprendizes, né? Mas que eu possa compartilhar e, sem dúvidas, aprender cada vez mais durante esse tempo que vai vir ainda da minha graduação. Mas não vou mentir não, que eu penso no final dela já e, enfim. E aí, deixa eu fazer um agradecimento especial agora também. Calma, a Vitória nem falou, pobre. Enfim, cancelada, né? Não, me desculpa, Vitória. É porque eu estava aqui tentando, eu estava lembrando aqui de algumas pessoas que merecem um agradecimento especial. E aí eu tava aqui, né? Mas você vai pegar aquela sua listinha também, viu, Carol? Mas manda lá, Vitória, me desculpa, me perdoe. Não, tudo bem. Assim, é o café que tá frio. Eu aprendi muito como o ser cientista é um ser muito inquieto, né? Ele é como se assemelha a um artista, assim, nesse quesito. Então, assim, para ser bem sincera mesmo, eu entrei no projeto como uma forma de tentar acalmar essa inquietação, porque, como eu tinha falado, eu estava há anos no laboratório, tinha saído e eu precisava externar isso, sabe? Em outra área que, tipo assim, né, eu queria estar dentro de um laboratório, eu queria estar fazendo pesquisa, mas vim para a divulgação científica muito por causa disso, por causa dessa inquietação. E é o que o próprio nome fala, divulgar de fato, sabe? Uma das coisas... Inclusive, eu comecei sem nem saber muito bem o meu foco, só queria externar mesmo isso, era uma coisa muito mais para mim do que para a sociedade ou para o outro em si. Mas eu comecei a ver pessoas, às vezes eu compartilhava, né? Tipo, galera, gravei esse podcast, não sei o que. E às vezes vinha gente que não é da área, às vezes amigo meu que estava no ensino médio, gente que não é zero da área. E perguntava, nossa, que muito legal saber sobre as mulheres na ciência, que não sei o que, você falou isso. Ou às vezes as pessoas vinham e mandavam coisas para mim, tipo, olha esse post aqui sobre ciência e lembrei de você. Tipo, de certa forma você fica conhecido como o cientista do seu grupinho, sabe? E era muito legal também quando, várias vezes em ônibus, em conversas aleatórias com estranhos, que eu começava a falar o curso que eu era e falava sobre a mineração, por exemplo. E a pessoa ficava, é sério que, tipo, isso acontece, que a mineração é assim, que tal coisa é assim? E isso é muito incrível, sabe? Porque você tira também, você deixa a pessoa também quieta. Não dá para existir mudança no mundo se a gente não sair dos nossos lugares, sabe? É preciso transver o mundo. Eu acho que a ciência é muito isso, de transver, de imaginar. A citação do Manuel de Barros. Não adianta só a gente olhar e ver as coisas como elas estão. A gente precisa também imaginar, a gente precisa também ter ideias. E eu acho que a divulgação científica, o que a gente faz aqui, ela incentiva outras pessoas a terem ideias. Você... Quantos anos que tem podcasts, vi artigos e fui tendo mais ideias. Então, eu acho que o nosso papel aqui também, o meu papel, pelo menos, que é o objetivo que eu tenho, é dar às pessoas a oportunidade de elas terem as ideias e conseguir transver o mundo dessa forma, sabe? É por aí, assim. A Marcele falou aqui que a gente sempre está perseguindo Vitória, né? Porque Vitória está mais presente. Quando a Artemis estiver mais presente, então ela vai ser a da vez também. Mas eu queria deixar registrado nesse aniversário de 1 ano, para quando forem os próximos anos a gente poder assistir e ver o quão orgulhosa eu sou dessas meninas, de tudo que elas enfrentam, que elas estão enfrentando, que elas estão crescendo, amadurecendo, aprendendo e ensinando também, porque não é pela idade, né? Não é pela pouca trajetória, que acho que a trajetória, independente se ela é curta, se ela é longa, ela tem a sua vivência, o seu aprendizado. E dizer que, como pessoa, como cientista, como professora, eu sou muito orgulhosa do caminho que elas estão trilhando, de tudo que elas estão aprendendo. E assim, a gente pega no pé porque a gente ama. A gente ama essas crianças, sabe? Da mesma forma que eu acredito, como elas falam, que se sentem super felizes, né, de estar gravando podcast conosco. E a gente, às vezes, nem acredita que é isso tudo. Então, é uma troca mútua.
E eu queria deixar isso muito registrado, assim como um dia eu sempre digo ao Diego que eu vou chegar nessa calmaria, não sei quando nem onde, mas eu vou alcançar essa paz de espírito. Minha terapeuta que me aguarde, que eu já disse a ela que eu tenho um foco na vida. Isso é só marketing. Isso aqui é só marketing, entendeu? É o personagem. É um personagem, é para parecer tranquilidade, né? Como eu já terminei o doutorado, alguém tem que ser o sábio aqui, entendeu? Que é o personagem, né? A meta é essa, viu? É. Se tornar É, sábio. A meta é essa. a meta é essa. Então, eu também estou tentando, viu? Juro, tô me esforçando, né? Pelo menos, talvez o marketing esteja funcionando, viu? E antes a última coisa que eu queria falar, ainda enquanto convidado, teve o primeiro podcast com o Francioli, depois teve o segundo com a Carolina Vitória, e nossa, assim, foi um bate-papo tão bom. E quando eu acabei, eu mandei mensagem pro Francioli, falei assim, pô, Francioli, aí, o que elas acharam? Eu gostei tanto. E ali era uma sementinha do tipo, pô, me convida, porque eu queria estar toda semana. Deu certo. Marketing, viu? Não, mas eu acho que assim, né? Só para contextualizar também, a Marcele tem um carinho muito grande pela Marcele. A Marcele foi minha bolsista, né? De iniciação científica no Amapá, né? A Vitória e a Artemis e o Daniel, eu acompanhava o trabalho deles à distância, né? Eu no Amapá, eles no Rio Grande do Norte, eles eram orientandos do professor Zé Ivan. E, assim, o Zé Ivan, saudoso Zé Ivan, né, que nos deixou em 2019, ele assim, fazia uma propaganda muito grande dessas meninas, né? Então, eu as conheci no evento em Belém, e quando do falecimento do Zé Ivan, elas estavam desenvolvendo um trabalho com ele, e elas ficaram, evidentemente, sem orientador, né? Então, acabaram pedindo para eu fazer uma colaboração num trabalho que estava sendo desenvolvido, e a partir daí a gente se encontrou mais uma vez, né? Dessa vez em Belo Horizonte, e eu me lembro que depois do evento, né? Quando a gente já estava se arrumando para ir embora, a gente saiu, né? A Vitória, a Artemis, o Daniel, e a gente bateu um papo. E eu disse que ali naquele bate-papo, né, ficou aquela ideia, né, a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa, né, ficou aquela coisa. Eu tenho, talvez eu acho que eu tenho poucas qualidades, mas uma delas é de conseguir, né, visualizar pessoas com potencial sim, que dá liga, sabe? Então, assim, acho que foi assim que a gente se encontrou, né, Carol, foi por acaso. O Diegão aqui, a gente bateu muito pouco papo enquanto a gente estava na universidade, né? Então, a gente bateu muito pouco papo, mas aí veio a pandemia, a gente começou a conversar, viu que tinha afinidades, o Jefferson já conhecia de longa data, né? E sempre teve uma liga muito boa com o Jefferson. O Daniel também eu conheci nessa mesma situação das meninas, né? E sempre gosto de dizer, né? São alunos premiados, são pessoas assim que têm muita luz, são pessoas muito boas. Quem tá a gente que está na formação, né? Está mais perto de terminar a formação de cientista, eu fico naquela, né? Quem sabe um dia, mas elas eu tenho certeza que tem um futuro aí brilhante pela frente. E aí, assim, nesse contexto, né, das meninas, né, do Zé Ivan, eu estava buscando aqui, porque a gente lançou nosso podcast no dia 15 de novembro de 2020, e quando foi no dia 28 de novembro, eu participei de uma live falando sobre o projeto do podcast com a Carol, lá do Entrelaçando Saberes, né, que também é uma das nossas madrinhas, é uma pessoa que tem um carinho muito grande por nós, né, do podcast. Ela esteve presente no iniciozinho mesmo, foi quem deu muito apoio, né, sabendo que era também o projeto era um projeto que nascia ali como uma semente deixada pelo Zé Ivan. Então, é uma das pessoas também a quem eu deixo o meu agradecimento especial, né,
muito importante nesse início de trajetória e que ainda não tivemos a oportunidade de trazê-la, né? Mas estará muito em breve no nosso podcast. E a gente tem um retrospecto, né, Carol, para fazer aí de alguns dos nossos convidados, pessoas que participaram aqui e que, assim, a gente deixa, né, o nosso agradecimento de todo o coração e nós vamos nominá-los, né? Afinal de contas, não são... Olha aí. Então começa. Quer que eu fale todo ou vai fazer aquela divisão? Como é o negócio que é ao vivo? Não, vamos falar. Sua listinha aí tá por episódio, tá por... Não, tá por todo mundo, o nome de todo mundo aqui, porque a idade vai chegando, a cabeça de uma doutoranda já não é a mesma de quando ela era uma graduanda, então... Então vamos ver se a gente consegue, se a gente vai lembrando aqui dos episódios, né? De quem foi o convidado. Então tu lembra os episódios? Vou tentar. Nós temos o André. E quem lembrar também pode ir falando. Tá, o André que ele participou do nosso 5º episódio, mineração, atividade essencial, né? Foi supervisor, né, Diegão, do teu pós-doc, né? Foi supervisor, mas ele é de uma generosidade, de uma entrega tão grande que eu considero ele ainda meu supervisor. Por mais que as relações tenham sido finalizadas, mas ele sempre tem muito para me ensinar, então é meu supervisor para sempre. E, assim, é meu orientador, né, aqui no doutorado, e, assim, é uma das pessoas, assim, em termos de orientação, eu digo, eu não tive um mestrado, mas eu tive uma graduação, né, com o José Ivan, e estou tendo um doutorado com o André, que eu reforço aí as palavras do Diegão, é de uma generosidade. Eu acho que é muito bom quando você pode dizer assim, eu tive um orientador que é meu amigo, né? Então, verdade. E o André é um dos grandes incentivadores também do podcast, tudo que é iniciativa, né, que esteja relacionada à divulgação de ciência, acolhimento, o André, ele está sempre... Ele tem uma energia positiva, um entusiasmo positivista muito grande, contagiante até. Com certeza, exatamente. Tivemos a Mônica Cota com representatividade feminina, né, na ciência. Na ciência, exatamente. Tarek Pacheco, ele participou 2 vezes, mas eu só lembro de um, que é a profissão pesquisador. Isso, e ele participou também do episódio 13, né? Doutor ou PhD? Eis a questão. Né? Onde a gente traz aí um balanço geral sobre os níveis da pós-graduação, né? Foi muito interessante. Tivemos o Diego, né? Diegão, para falar de biologia. Isso. O Gabriel Lopes. O Gabriel que falou, olha, muito interessante, né? História de quê? Da ciência, né? O Gabriel que é pesquisador na Fiocruz, né? E assim, tem uma bagagem fantástica sobre a parte de história da ciência, história da saúde. Tivemos o Gabriel Coelho, que falou sobre demarcação de terras indígenas. Diego Santos, que falou sobre tombamento, que vai voltar para falar com a gente. Que Vitória, vou dizer que a gente está cobrando. Tivemos o Igor Vieira, que falou sobre engenharia ambiental e... Isso. Foi? Exatamente. Não lembro o resto do tema, mas, gente, vai... Não, mas é sobre engenharia ambiental e engajamento, né? Ele falou bastante sobre os projetos que estão relacionados à engenharia ambiental, alguns internacionais que ele participa, muito interessantes. Correto. A gente teve a Marcele, tá aqui com a gente. Inclusive, Marcele, cadê o jogo? Tô esperando. A gente tá esperando o jogo para a gente poder fazer sorteio com os nossos ouvintes, Marcele. Adriana Ribeiro, nossa psicóloga maravilhosa. Falou sobre saúde mental, veio para a live, foi para o podcast, e depois a gente prepara outra live com ela, deixa ela também tá no processo de término de doutorado, eu acredito. Né? A gente teve Jefferson. Cara, o cara é inteligente demais. O Jefferson andou falando pra gente sobre... poxa, é porque eu já tô confundindo os episódios que ele já está efetivamente. Não vamos, é porque ele também é integrante, então você não vai lembrar, a idade não vai... Metodologias ativas, lembrei, metodologias ativas. Foi metodologias ativas. Não chamei você de velho, Francisco, você está cansado. A Verônica Salvignano, que falou sobre jornalismo científico, né? Grande abraço para a Verônica. Outra madrinha nossa, a Verônica, é aquela pessoa que mais incentiva a gente em tudo. Cara, se a gente chegou para a Verônica e dizer, Verônica,
A gente tá com vontade de façam, vai dar super certo. Ela não sabe nem o que é, mas vai dar certo. Maravilhosa, gente, maravilhosa. Todo mundo deveria conhecer uma Verônica na vida. A professora Maria José, que veio recentemente falar da história, da trajetória dela, falou sobre as Olimpíadas de Química, né? Uhum. Tivemos a Suzana Barbosa, ou a Suzana Araújo, que falou sobre... É a mesma pessoa. Mas eu não lembro qual era o sobrenome, estava certo, então, né? A Suzana, ela falou sobre as diferentes atividades junto com a gente, né? De um professor universitário, que todo mundo acha que são flores, não é? Tivemos o Flávio, que não lembro o tema. Não acredito. Vou ficar devendo, Flávio. A gente teve o Diego Lima, que veio falar sobre as normas da ABNT. E Licença. O Flávio foi um dos... Foi, acho que o episódio 35 ou 34, se não me falha a memória. O Flávio Montenegro. Ele falou sobre... Minha pesquisa é uma merda. Foi isso que ele falou. O nosso episódio censurado, né? O episódio censurado. Mas eu lembro muito bem, porque eu assisti, foi o Flávio Montenegro, ele da UEPB, né? O EPE, né? Pronto. Exatamente. A gente teve o Guilherme, que participou da live junto com o Gabriel Coelho, falando sobre geografia e suas diferentes faces, né? Beijo. A gente teve a Lucy, falando de paleontologia. A gente conheceu a Lucy através da Vitória. Abre aí, Vitória, o microfone. Que eu conheci através de outro podcast. E de outra paleontóloga do Rio Grande do Norte, né? Que é a Aline. E ela é incrível, a Lucy é incrível. Ela faz conteúdo, inclusive, né? Gera conteúdo sobre paleontologia, gênero aqui na internet. Eu até esqueci qual é o dela, mas ela é incrível. Se você procurar a Lucy no Instagram, você vai achar. Inclusive, foi um dos temas, né, de um dos textos publicados no Peso Científico, a questão do paleontólogo, né? A Lucy, ela agregou bastante para a Vitória, porque ela conseguiu, né, identificar no podcast, mas agregou também para a gente no contexto geral, porque a gente conseguiu transmitir outras coisas além dessa parte. Então, a importância, né, de você ir conhecendo pedaços por pedaços e acabar crescendo para vários outros lados. E a Lúcia, ela tem o canal, né, Make Science BR. Isso, maravilhoso. Make Science fazendo. Ela fazendo ciência, fazendo um make, né? Um make bem interessante. Muito. Super recomendado. A gente teve a Ieda também, que fez live com a gente. A nossa primeira live, acho que foi com a Ieda aqui no Instagram. Isso. Aqui não, né? Lá no Instagram, tá no YouTube. Lá no Instagram, e ela falando das vivências dos problemas enfrentados quanto mulher, né? Dentro e fora da academia, quando ela precisou sair para fazer o doc, foi o pós-doc dela, enfim. Muito bacana, tá lá salvo. A gente teve a Stephanie, recentemente agora, né? A Stephanie recomendo demais. Eu também não lembro o tema mais não, mas... Foi... A Stephanie, ela tem um projeto no Instagram, que é o escrever uma tese. Então, ela mostra, né, o cotidiano dela. O cotidiano, né? Ela também está no processo de doutoramento, então dá dicas, né, de escrita então, eu acho que ela trouxe essa experiência que é muito interessante, falou sobre saúde mental também, né, e vai estar em uma das nossas próximas lives. Muito obrigado, Stephanie. E agora, né, o primordial que faz realmente a coisa engrenar, logicamente os nossos convidados são extremamente importantes e nós agradecemos a ele do fundo do nosso coração, tanto é que tem convidado que hoje é nosso membro, tá aqui o Diego, e é muito bom conhecer pessoas. Uma coisa que eu quero deixar muito, 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 muito obrigada em nome de toda a equipe, é você, ouvinte, que faz com que nós possamos realizar, discutir pautas, trazer pautas diferentes, inovar, sabe? Agregar, incentivar outras pessoas. São vocês, nossos ouvintes. São um ano de crescimento, de busca, de encontros, desencontros, de bater cabeça, de discutir tema, de aprender muito, porque nós que gravamos podcast, nós aprendemos muito. A gente estuda pra caramba. Se a gente não estuda, a gente lê o que o pessoal ensina.
Então, vocês são mais do que especiais nas nossas vidas, né? Porque são vocês que estão ouvindo, consumindo o nosso conteúdo e dizendo que continuem. Todo mundo que aperta o play diz que é para a gente continuar. Então, a gente acredita nisso e acredita que a gente pode alcançar mais e mais pessoas. Muito obrigada por esse um ano acreditando na gente, que possam vir muitos e muitos e muitos anos. É isso. Olha, e aí, antes de passar para os recadinhos finais, só lembrando que nós estamos se você quer escutar, quer conhecer um pouco mais do nosso projeto, e se você tem dinheiro, né, você pode nos ouvir na Apple Podcasts, né? Mas, né, olha a Carol ali, ó. Mas nós também estamos, né, no Google Podcasts, no Breaker, no Pocket Casts, Rádio Public, Spotify, no Anchor também, né, que é quem faz a nossa distribuição, e no nosso blog, aluzdocandeeiro.com.br. Os nossos episódios eles também são postados lá, então você pode acompanhar por lá também, além do YouTube, só que no YouTube eu acredito que nós só temos 10 episódios, além das nossas lives, mas para o ano que vem nós devemos colocar todos os episódios que estão faltando, só dependerá um pouco de tempo, né? Então é isso, né? Franciela diz que eu sempre acabo, sou uma mulher que acaba, que começa com a vinheta e termina com tudo, sou eu a pessoa, né? E daí eu queria que todo mundo deixasse o recadinho final, vou deixar logo o meu, pessoa que mais falo aqui, né? Nem deu pra perceber, né? É uma luta. Enquanto eu e Vitória a gente fica brigando pra ver quem fala menos, mas tudo bem, vamos lá. Acho que a palavra de hoje é motivação. Motivem pessoas, motivem cientistas, motivem mulheres, motivem, sabe? Motiva. Gente, só vai. Acredita. Teu sonho é teu sonho. Independente do que digam, acredite. O nosso sonho se tornou realidade a partir do momento que a gente acreditou uns nos outros aqui e fez as coisas acontecerem. Então, se você acredita no seu potencial, o destino se encarrega de encontrar outras pessoas que têm o potencial igual ou melhor que o seu e somatizar tudo isso. Então, meu recado de hoje é: siga um cientista, fale como cientista, estude, leia, consuma os nossos podcasts, consuma podcast de outras pessoas que já estão no ramo da ciência, mas busquem a informação exata, coerente e que faz todo o sentido, tá? Seja você do ensino fundamental, seja você do ensino superior, seja você do ensino médio, não desista, tá? A palavra é persistência e motivação. Então, esse é o meu recadinho para hoje e vamos ter live no próximo mês. E segunda-feira sai podcast de novo. Beijo, bebês. Eu acho não, certeza que todos já ouviram, né? Questão de conhecimento nunca é demais. E isso nunca foi tão certo nas nossas vidas, não só como no podcast, mas em toda a trajetória profissional e de faculdade, de graduação, pós-graduação, enfim. E uma coisa que eu acho bem interessante é que boa parte dos nossos episódios, ou até mesmo no final, né, nas indicações, sempre tem um artigo. Sempre baseado em alguém que escreveu alguma coisa. E já que é para ser motivacional ou algo do tipo, uma das coisas que eu vou falar hoje e agora é isso. Não deixem de escrever. Até mesmo se você quiser escrever para você mesmo, tá no caderninho, mas não deixem de escrever. Saibam que, principalmente nessa parte da parte científica, é algo que ajuda pessoas que vocês nem imaginam. Muitos dos nossos artigos citados aqui, eu acredito que as pessoas nem sabem que está num podcast, ou que foi um dos temas, ou algo do tipo assim, de um podcast. Eu digo assim o da gente, mas pode ter vários outros, eu tenho quase certeza disso, mas estimula a gente. É muito bom. Eu ainda tenho poucos comparado, né, a jornada que os outros três têm aqui, mas esse é um dos ensinamentos que eu tive, tanto no período do IF como agora, mesmo que nesse período pandêmico, né? Mas não deixem de escrever, porque vocês ajudam. É cansativo, isso não nego, mas a gente acaba ajudando pessoas que a gente nem imagina. Da mesma maneira, o podcast. A gente cresce juntos, mas a gente pode ajudar outra pessoa a crescer também. Com uma árvore mesmo, tem a questão da raiz, frutos, enfim. E certeza que é uma das coisas que eu queria falar. Que vocês
entendam a importância da ciência e que se ainda tem dúvidas, que vocês saiam, assim como a Carol falou, né, pesquisando. A gente tem nos dias de hoje uma abertura muito grande no Google, aí, infinitos meios de ter contato com essas coisas. E, enfim, não fiquem parados. E quando pararem, saibam que quando voltar pode ser melhor do que antes. Então, e continue escutando a gente, né? Claro. É isso. Uma coisa que eu queria comentar é uma frase que eu coloquei no mestrado, no doutorado e eu carrego comigo há muito tempo, né? Do Hermann Hesse. Nada lhe posso dar que já não existe em você. Então, a gente está aqui tentando abrir as portas para o conhecimento, para o encantamento. Então é isso, se encantem pelo mundo, se encantem pelo conhecimento. É assim que a gente vai conseguir mover o mundo para saindo das trevas e caminhando à luz do candeeiro para a gente poder iluminar o nosso caminho. Uma coisa que eu lembrei agora é que o José Ivan falava muito, como foi citado ele aqui, é que o olho brilha mais quando temos bons exemplos, né? E antes eu interpretava isso só dos bons exemplos relacionado a pessoas em si. Isso, de fato, é muito importante o que a gente faz. Trazer convidados para cá é uma oportunidade de fazer o olho de alguém brilhar. E isso é muito interessante, muito legal. Quando a gente chama mulheres para servir como representatividade e tudo mais, isso é bem interessante. Mas os temas que a gente traz também são coisas que, como eu tinha falado antes, pode gerar ideias. Então, não deixe de compartilhar isso com outras pessoas. Se isso gerou uma ideia em você, se isso fez você transver o mundo por outra ótica agora, eu acho que essas visões de mundo, muitas vezes, quando eu trago uma visão que é diferente da Carol, que é diferente do Diego, enfim, a gente também está colocando possibilidades na frente do ouvinte. Então, se você é ouvinte que está aí acompanhando o nosso trabalho, muito além de ouvir também, compartilhe com outras pessoas, porque isso vai ser motivo de luz para a vida dela, sabe? De certa forma, como a gente tinha falado, conhecimento é luz. E eu não falo isso aqui porque eu faço parte do projeto e quero que o projeto seja super conhecido, mas porque eu acredito realmente no poder do conhecimento e no poder que isso tem na vida de outras pessoas. Que sou a mais nova aqui, isso tem trazido coisas, muitos frutos para minha vida e eu sei que vai servir como raiz para outras pessoas também. Então, não deixe de compartilhar o nosso conteúdo e o conteúdo de vários outros cientistas por aí, seres inquietantes. E é isso. Quem é agora, Carol? Sou eu? É que você é quem diz, né? Você é quem manda tocar a vinheta. Não, mas aí é só, todo mundo já falou, né? E ajuda por ter a vinheta. Perfeito. Então, eu queria agradecer, né, a todas as pessoas que nos ouvem, a todos que estiveram aqui na live, né, as pessoas que ainda vão assistir. Realmente é um momento muito importante para a gente completar esse ano. É um projeto que, sinceramente, eu não imaginava, né, chegar a um ano. Ele chegou a um ano, tem fôlego para mais um ano e a gente começa a realmente trabalhar no foco, né? Acho que a gente está se descobrindo ainda, está descobrindo nossa identidade, mas já está no processo mais avançado. Realmente, acho que todo mundo que faz parte do projeto querendo criar um ambiente ou participar de um ambiente que ele seja acolhedor, onde a gente possa discutir ideias, onde a gente possa fazer divulgação científica, trabalhar educação transformadora, né? Acho que é muito nesse sentido. Então, que a gente consiga chegar, né, a mais pessoas, que a gente consiga, nessa nossa trajetória também, encontrar muitas pessoas de luz, né, como as que já cruzaram o nosso caminho, nos ajudam bastante, participando do programa, ouvindo o programa, tecendo comentários, né, que nos ajudam a crescer, né? Críticas construtivas, elas são sempre muito bem-vindas. E não se esqueçam, venham, se convidem. Nós
adoramos quando alguém diz assim, olha, eu gostaria muito de participar, né? Tenham a cara de pau do Jefferson, façam isso. A gente está aqui de portas abertas para que você venha, mostre a tua experiência na educação, como pós-graduando, como graduando, como estudante de ensino médio. Venha falar com a gente tem espaço para isso, a gente quer realmente que a gente possa ser um ambiente aí que a gente possa discutir e fazer e agregar, né, e trazer coisas que agreguem a vida de todo mundo, daquelas pessoas que nos escutam. Então é isso, muito, muito obrigado, continue escutando. Se você não escuta ainda, né, escute e compartilhe com seus amigos, com as pessoas que gostam de ciência, tecnologia, educação, né, que falam também sobre saúde mental. Eu acho que vocês vão curtir o nosso programa, beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado e parabéns para todo mundo. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Semana que vem tem mais. Tchau, galera. É nóis. isso aí. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu.